Segunda Guerra Mundial. Qual era as características desse hospital geral? Aquele ali, com aquela estruturação, aquela aglomeração pós-guerra, com os recursos que tinha, né, após esse acontecimento. Vamos lá. Uma medicina o quê? Rigorosa. Um modelo cartesiano, ó, bem mentalista, né? O homem como máquina. Então, tô cuidando de um sujeito, apresentador aonde? Pronto, vou reparar. Não quero te ouvir, não quero saber sua história, é isso aqui, o problema é esse, pronto. Então, a medicina atuava dessa forma. Esse era o olhar da medicina da época. Será que era fácil para o psicólogo, que trazia conteúdos subjetivos? Então, fica a reflexão. Então, assim, tratava o sujeito como se estivesse apenas precisando de reparos. Tá com a perna quebrada, peraí, bota o quê? Bota uma prótese, bota uma órtese? Entendeu? E era assim que se fazia. Esse modelo biomédico foi questionado na época. Por quem, gente? Nada mais nada menos que Freud, Lacan e Jung. E esses autores, esses teóricos, foram os percussores de quê? Da teoria biopsicossocial. O que é que eles colocavam? Que a interação entre mente e corpo e ambiente era muito importante. Olha esse homem esse sujeito, na verdade, né? Nessa totalidade. Dizer assim, olha só, veja bem, se conecta aí o social. Veja bem que o ambiente também repercute, né, nessas alterações. Perceba que não é tudo solto. Não, muito pelo contrário, é tudo ligado, certo? Então, já que tem essa ligação, não tem como você fragmentar o sujeito e focar apenas em um aspecto. Então, bora olhar o indivíduo como um todo, certo? Então, não só isso. Freud, Lacan e Jung, eles olhavam para os sintomas muito além da verbalização do sujeito. Em que sentido? Eles associavam, né? Perceba que essa visão biopsicossocial é uma análise geral. Então, assim, o sujeito ele traz, né, na verdade, os aspectos voltados em torno do adoecimento, em torno da queixa, em torno do sintoma, verbaliza aquilo ali. Mas aí, o que é que a gente faz enquanto psicólogos? A gente busca outras informações. E aí faz esses links que ampliam a nossa compreensão em torno daquilo que o sujeito apresenta. E por isso que isso aqui é muito bem colocado, né? E assim, descreve bem a nossa prática nesse contexto, certo? O olhar para os sintomas muito além da verbalização. Então não é só focar no que o paciente traz, mas fazer essa conexão, né? Qual o contexto que esse paciente se insere que está verbalizando isso, né? Porque ele traz isso. De quem é essa fala, né? Quem está me direcionando essa fala? Qual a história de vida desse sujeito, né? Então, assim, perceba que há toda uma conexão, toda uma ampliação. E foi a partir disso que Freud, Lacan e Jung desenvolveram aí o modelo biopsicossocial, que é o que se apresenta, né, até hoje. Desenvolvimento do modelo psicossocial. Então, como é que se dá, como é que se estrutura esse modelo biopsicossocial? Bom, é importante olhar as questões orgânicas do sujeito, sim. Tem patologias que não necessariamente são de ordem psíquica. Ela precisa, sim, de um olhar para examinar, para verificar aquele sintoma, né? Então, precisa trazer esse modelo médico de olhar o indivíduo, direcionando também o olhar para aquela patologia. Que patologia é essa que se apresenta? Qual é a etiologia dela, a causa? É uma doença de causa orgânica, necessário tratamento. Então, assim, é importante não isolar isso. Larissa, então os aspectos médicos não interessam. Interessa sim, porque está manifestado no corpo do paciente, está repercutindo no paciente. Então, você não isola, certo? Você o quê? Amplia o olhar, insere aí. Então, o modelo biopsicossocial, ele fez essa junção do modelo médico, desse olhar cartesiano, que olhava o sujeito apenas para a patologia, né, a doença ali de ordem orgânica, e o contextual, social. Juntando tudo ficou perfeito. Deu o que? O modelo biopsicossocial, certo? Que olha aí esse sujeito como um todo. Bom, e como é que atua essa visão biopsicossocial? O que é que ela busca? Um direcionamento do olhar profissional para todos os aspectos do sujeito, certo? Não é só a patologia, não é só o sintoma, mas todo um contexto.
Então, é muito importante contextualizar quem é esse paciente que eu estou aqui atendendo, de onde ele fala, qual o contexto que ele se insere. Por que isso se manifesta? Ah, ele trouxe isso. Ah, entendi agora, estou entendendo o que está acontecendo. Certo? Então, é desse modo que a psicologia atua e que as outras categorias profissionais também devem atuar. Busca também uma prática multiprofissional para dar conta da complexidade humana. Ora, não é possível uma única categoria profissional olhar o sujeito, na verdade, olhar não, atender as necessidades do sujeito, né? Visto que ele apresenta uma diversidade de demandas quando ele se insere no contexto hospitalar. Porque quando ele se insere no contexto hospitalar, ele precisa da atuação do psicólogo para cuidar das repercussões psicológicas, ele precisa do médico para cuidar das questões orgânicas relacionadas ao adoecimento. Se for uma doença aí que apresenta uma necessidade de reabilitação física, não só isso, o paciente ao ser acamado, eu vou até ampliar, o paciente ao ser acamado, ele precisa de uma mobilização no leito. E quem atua com isso? A enfermagem, a fisioterapia, certo? Então, assim, perceba que o sujeito ele precisa de um grupo, uma equipe, para proporcionar, assim, não só a sua melhora, né, mas também como é que eu posso falar? Contemplar suas necessidades, certo? Buscar promover essa qualidade no atendimento assistencial voltado para a saúde. Isso só é possível de modo multiprofissional, né, trazendo aí vários olhares, olhando o sujeito. A minha formação foi uma, a do fisioterapeuta foi outra, a do nutricionista foi outra. Mas juntos, né, vamos aqui, colegas. Esse sujeito aqui está precisando também desse suporte nutricional, está precisando aqui desse olhar da fisioterapia. E juntos, o que podemos fazer por esse sujeito? Certo? Então, percebam a ampliação desse olhar e dessa assistência. Então, é desse modo que a atuação biopsicossocial, ela atua. Ela agrega, ó, bora lá. Sozinho não, nada de fragmentar o sujeito e você não dá conta de tudo, certo? Então, bora inserir outro colega que ele vai te ajudar, aquele olhar dele, aquela visão dele que foi adquirida na formação. Nossa, vai te dar uma ampliação, vai fazer você entender aquilo que você não tinha percebido. Às vezes o colega fala assim, rapaz, que paciente difícil, viu? Não, colega, veja bem, né? Aconteceu isso. Claro, trazendo informações que são importantes para que o colega compreenda. Né? Não precisa você esmiuçar, trazer conteúdos que são de ordem pessoal, né? Que são trabalhados ali na terapia com o paciente, no atendimento com o paciente. Mas é necessário trazer para o colega informações para que ele venha entender por que aquele comportamento do paciente. Entende? Então você já vai ajudar ele a ampliar esse olhar. Por isso que é importante essa atuação em equipe e que o modelo biopsicossocial ele proporciona. Grave isso aí, viu, gente? Muito importante ter essa compreensão do modelo biopsicossocial, certo? É muito importante entender como é efetiva a atuação em equipe, exatamente porque promove essa integralidade do cuidado. O psicólogo na equipe multiprofissional, como é que ele atua, né? Como eu acabei de apresentar aqui para vocês, o exemplo que eu dei, né? De que ele consegue apresentar para aquele profissional que não tem uma formação tão voltada, né, para os aspectos subjetivos, tão voltada para esse olhar amplo que faz várias conexões, que olha o sujeito de uma forma biopsicossocial, não só voltando o seu olhar para a patologia. Então, o psicólogo na equipe, ele promove exatamente isso, esse conhecimento, para que o colega entenda, entendi porque o paciente está agindo dessa forma, ele não é difícil não. Nossa, é compreensível, entendi agora. Eu vou até mudar a abordagem. Por isso que quando eu falei isso, ele respondeu daquela forma, entendi. Então, assim, perceba o quanto o psicólogo, ao se inserir, né, numa equipe, ele promove esse modelo biopsicossocial e atua também a partir desse modelo, certo? Bora lá. Importante trazer uma linha do tempo. Algumas pessoas perguntam, Larissa, você vai trazer, a prova vai cobrar datas? Pode ser que sim, meu anjo. Pode ser que cobre datas, né? Depende de cada banca. Só que, por que eu trago uma linha do tempo? Por que eu trago datas? Porque a prova pode não colocar para você uma data, entendeu?
mas ela pode mudar os fatos. Ela pode dizer que a entrada do psicólogo, os conteúdos que a gente já viu, né? Que a entrada do psicólogo foi no hospital foi em 1945, a partir da Segunda Guerra Mundial, e traz tudo bonitinho, perfeito. A partir da Segunda Guerra Mundial, onde cuidou ali das repercussões em torno do adoecimento dos militares, que apresentava alterações de senso-percepção, humor e agitação psicomotora. E após foi inserido no Hospital Macklin, Massachusetts, na equipe multiprofissional, devido aos resultados que ele apresentou na atuação após guerra. Mentira, inverteu os fatos todos. Entendeu? Por isso a importância de se ter uma linha do tempo. Porque você compreende quando aconteceu e não cai nessa pegadinha da prova. Você não. Colocou aqui tudo bonitinho, tá perfeito. Mas olha só a pegadinha, mentira, ele entrou, foi lá em 1818, no Hospital Macklin, e depois ele apresentou tantos resultados que também foi efetiva aí no pós-guerra em 1945. Entendeu por isso a importância de trazer uma linha do tempo? Então bora conhecer a nossa história. Em 1970, o Programa Federal dos Estados Unidos dos Serviços Organizados é como se fosse, na verdade, uma equipe militar, médica, um hospital médico militar, que prestava ali assistência aos militares pós-guerra. Eles reconheceram, lembra que o psicólogo ele se inseriu no contexto hospitalar para prestar suporte aos militares? Então, essa equipe aí, certo? Dos serviços organizados do Programa Federal lá dos Estados Unidos, militar, na verdade, dos Estados Unidos, eles reconheceram as atividades do psicólogo na área da saúde. E o Hospital Macklin, que o psicólogo ao ser inserido, criou um laboratório de psicologia. Aqui também, esse programa não foi diferente. A psicologia foi tão efetiva na assistência aos militares que ela foi reconhecida pela sua prática. E daí se começa a nossa história. E daí que o psicólogo ele vai se inserir em outros espaços, certo? E ampliar também essa atuação para todo o mundo. Em 1973, iniciaram investigações para analisar o quê? As atribuições do psicólogo no contexto da saúde. E os dados já destacaram a sua importância. Perceba. Nossa, é importante esse reconhecimento. Reconhecer é bom, claro, te motiva, mas olha só, eu preciso de dados empíricos, eu preciso de algo palpável, que de fato comprove, igual como fez o Hospital Macklin, que criou um laboratório, para, olha só, a psicologia eu percebo que traz resultados, mas bora desenvolver pesquisa para apresentar isso cientificamente? Então, em 1973, após esse reconhecimento, foi necessário fazer essa investigação, essa pesquisa, de como era efetiva a psicologia para o contexto hospitalar. E em 1977, houve aí a oficialização da prática do psicólogo hospitalar para todos os Estados Unidos. Então, com certeza, essa pesquisa, essa investigação trouxe muitos resultados, tendo aí como consequência essa oficialização, esse surgimento, na verdade, de uma nova área, a psicologia da saúde. E aí a APA, a Associação Americana de Psicologia, ela oficializou a divisão 38, fato que marcou o surgimento da área denominada de Psicologia da Saúde. Então, após essa oficialização em 1977, da prática do psicólogo hospitalar, a APA, a Associação Americana de Psicologia, viu a necessidade, peraí, houve a oficialização dessa prática, então criou-se aí um novo campo de atuação, criou-se aí uma nova área, abordagem da psicologia. Então, psicologia da saúde, Então, eu vou criar agora essa nova categoria de atuação, que é a psicologia da saúde, também conhecida como divisão 38, que é a área que ela se localiza, entre as áreas de atuação do psicólogo na APA. Claro, feito água? Então, bora lá.